Olá, meus amigos, Deus abençoe a cada um de vocês. Nesse vídeo e nos próximos, eu vou falar de forma superficial, até porque o tempo e o assunto é muito grande para ele ficar restrito em alguns vídeos. É exatamente a chegada e o desenvolvimento do cristianismo no solo brasileiro. Em primeiro lugar, para falarmos do cristianismo chegando ao solo brasileiro, é preciso pensar em todo aquele ambiente inicial da Idade Moderna. Renascentismo, Reforma Protestante, Iluminismo, essa alteração que ocorre no mundo após Idade Média vai influenciar o cristianismo que nós conhecemos e dentro do solo brasileiro o cristianismo vai recebendo influências e características das pessoas que viviam nessa colônia do estado de Portugal. A Reforma Protestante, que foi comemorada no dia 31 de outubro passado, alguns autores vão dizer que ela foi uma mudança completa e radical na sociedade ocidental. Alguns chegam a dizer que foi uma reforma espiritual. No entanto, outros técnicos, outros estudiosos, e eu particularmente concordo com eles, afirmam e defendem que a reforma protestante foi uma reforma política. E por que nós defendemos esse ponto de vista? Exatamente porque estados que eram católicos, esses estados influenciados por todo o ambiente, por toda a cultura da Idade Moderna, esses estados entendem que precisam se libertar das amarras, das correntes, daquela instituição que dominou praticamente toda a Idade Média ocidental, que foi o catolicismo medieval. Eu não vou mostrar as diferenças do catolicismo medieval para o catolicismo moderno, porque isso vai aguçar sua curiosidade de ir buscar materiais em outros cantos e que você vai encontrar pessoas muito capacitadas dentro do YouTube, na internet, que vão poder lhe ajudar nesse trabalho. A reforma protestante, ela acontece porque os príncipes, os monarcas das nações que estavam subordinadas a Roma, subordinadas ao Papa, essas nações decidem romper laços. E rompendo esses laços, as nações agora passam a ter suas próprias igrejas. Na Inglaterra, nós temos a Igreja Anglicana, nós temos a Igreja Reformada na Suíça, por Calvino, nós temos a Igreja Luterana
a Igreja Luterana na Alemanha e outros movimentos que aparecem e que se livram dessa subordinação a Roma que acontecia e que ocorria. Pessoas que eram católicos em um dia, é óbvio que eu estou falando isso de forma grosseira, mas é exatamente o que aconteceu. Nações que eram católicas em um dia, no outro, com esse rompimento, se tornam igrejas, se torna um cristianismo nacionalista. Um cristianismo que agora não presta mais subordinação ao Papa e subordinação a Roma. E é interessante observarmos que até mesmo hoje, na Europa, o indivíduo que é católico e ele vai para uma dessas igrejas estatais, ele não é rebatizado, ele não passa por um processo, na visão teológica, de conversão, porque essas igrejas protestantes aceitam o batismo católico de forma comum e natural. E é corrente vermos católicos irem para igrejas protestantes e protestantes irem para igrejas católicas dentro da Europa. Então, esse também é um dos motivos pelos quais defendemos de que não foi uma reforma espiritual. É evidente que não foi algo superficial a reforma protestante, porque ela muda alguns conceitos, ela muda algumas realidades que nos influenciam até hoje. A questão de que todo indivíduo é capaz de entender a Bíblia, embora a Bíblia não seja um livro fácil de interpretar, mas que qualquer ser humano, usando as ferramentas adequadas, consegue compreender. E essa é uma das heranças que o protestantismo trouxe para a humanidade. E eu concluo dizendo que até mesmo o catolicismo, de uma forma ou de outra, foi beneficiado pela reforma protestante. Por que, Sandoval? Porque a gente tem a contra-reforma, em que a Igreja Católica começa a repensar os erros e as falhas cometidas na Idade Medieval. E a partir da Contra-Reforma, o catolicismo começa a caminhar cada vez mais em direção às pessoas. O catolicismo começa a entender que ela precisava, ou melhor, o catolicismo, ele precisa dialogar com o protestantismo e com outras religiões. E isso trouxe grandes benefícios, porque a igreja que não aceitava ser questionada, a partir desse instante, ela passa a ouvir as suas comunidades. E é exatamente esse cristianismo que chega ao território brasileiro. Na próxima aula eu falo dessa chegada e de como se desenrolou, e a chegada que, embora tardia,
do cristianismo protestante ao nosso território, mas também foi de grande influência para a nossa nação. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.